Exatamente. Nossa, arrasei agora. Vamos lá, segunda parte dessa aula. Tudo bem. Eu vou falar então um pouquinho sobre a coordenação motora fina e grossa. Rapidamente vou falar, porque eu já dei na aula passada, né? Mas se ficou também dúvida com vocês, por favor, compartilhem para a gente poder sanar todas, tá? Bom, professora, pode falar. Eu respondi já a sua folha dessa aula que você está dando hoje, e eu acho que eu coloquei uma coisa errada lá, que você falou que não era de 0 a 6 anos. Eu coloquei de 0 a 3 anos. Foi o que eu entendi. Eu sei que eu vou tirar um 0. Nossa. Gente, ela vai tirar um 0. O que você acha, Adriana? Tá que pariu, né? Que horror, viu? A Adriana vai tirar um 0 porque chamou você de senhora. Imagine eu que errei lá. O dramática. Vale de 0 a 2, vale de 0 a 2. Né? Então a gente vai tirar menos 0. Vocês estão devendo nota para o ano que vem. Misericórdia. Ô, dramática, ô, novela mexicana, deixa eu te falar. Você não vai tirar 0, não, tá bom? Pode ser que você ganhe um meio ponto aí, porque a resposta deve estar errada, eu acho, também não lembro da pergunta. Mas se é creche, é de 0 a 3, e se é pré-escola, é de 4 e 5 anos. 4 a 5. Tá bom? É isso. Eu sabia que eu sempre confundi, porque a parte de pular, correr, eu achava que era a grossa, e é o contrário, né? É a fina. Então. A grossa é a parte de palpar, né? As pontinhas. Não. Ó, vamos pensar que a grossa é quando a criança ela não tem o desenvolvimento ainda, então ela bate na mão, ela não tem a delicadeza da pinça. Sabe esse movimento de pinça? Ela não tem. Então ela com a palma da mão mesmo. Então ela é estúpida, entre aspas, né? Para jogar uma bola, para pegar as coisas. É aquela palmada mesmo, viu, Dri? Ô, professora, essa grossa não é aquela que a gente fez da fitinha lá, que a gente grudava a bolinha na fita? Essa não é a grossa? Não, essa é a fina. Essa é a fina. Oxi! Não é oxi, é fina. A grossa. Pode falar, Adri, quero ouvir você. Não, então, porque a gente pensa que é igual. Tá, por isso que era a minha dúvida, porque a grossa em si é o pular, né? Isso, pular, descer a escada, subir a escada, tá bom? Correr. Que mexe mais com os membros assim, mais grossos, né? Mais grosseiro. Vamos pensar que ele ainda não tem noção de que os dedos, ele não consegue fazer isso aqui, ó, por exemplo, tá bom? Ele vai pegar a garrafa, ele pega assim, com grosseria, vamos pensar assim. Isso mesmo, Dri. Isso mesmo. Então, correr, subir escada, descer escada, pular, tudo isso é grossa. Vamos pensar nos membros grandes. Quando a gente fala de coordenação fina, a gente vai pensar de delicadeza. Aonde eu preciso de delicadeza? No pincel, na canetinha, eu preciso de delicadeza. Já diz o nome, né? Fino. Fino. É que o fino aí não é o delicado, mas a gente faz essa associação, fica mais fácil de entender, tá bom, Dri? Mas o fino aí é porque eu preciso ter uma certa habilidade com as coisas. Isso mesmo, vou pegar as pontas dos dedos, né? Então, a gente primeiro desenvolve a grossa e depois a fina. Não que a gente vai separar dessa forma tão absurda, né? A partir de hoje, né? Isso, é o dia a dia. Todo dia a gente trabalha as duas. É que não dá para pedir para uma criança de 1 ano, 2 anos, trabalhar com tesoura, por exemplo. Ela não vai saber nem enfiar os dedinhos ali. Tá? Então é pedir demais. Por isso que trabalha-se com a grossa, tá? Então, grossa é palma da mão, é andar, pular, flexionar os joelhos, sabe aquele movimento de abaixa, agacha e levanta, agacha e levanta? Isso faz parte do grossa. Tá bom? Agora, quando a gente trabalha massinha, trabalha recorte, trabalha colagem, trabalha com giz de cera, com lápis de cor, com canetinha. Aí é fina. Aí é a fina.
Mas é igual a senhora falou na aula, né? É que a grossa em si, ela exige maior habilidade, né? Exige mais coordenação, porque é onde você vai ter lateralidade, por exemplo, né? Saber o que está atrás e o que está na frente. Meu, é super importante isso. Pega a bola que está atrás de você. E a criança não saber o que é atrás de você é muito difícil, sabe, gente? E ela precisa saber. E isso faz parte da grossa. Direita, entendi. Esquerda. E as musiquinhas, né? O jeito que vira, né? Isso mesmo. É tão bonitinho. Vocês viram o videozinho lá? É tão bonitinho. Aquelas crianças tão pequenininhas, gente. Tão fofa, né? É isso. Entenderam, amores? Fina e grossa? Tá bom? Eu acho que o vídeo tá bem explicativo, né? Tá. Até chato, ou não? Não, imagina. Pode falar, não vou tirar ponto de mim. Não, tá ótimo. Pode falar. Vamos à aula. Vamos à aula. Mas chegou um outro companheirinho da aula hoje. Esse é o Tom. Fala aí, Tomzinho. Esse é o Tom, gente. Aqui, ele é um chiclete. Quem tá com você? Também tem companheira? Oh, que gostosa. Oi, meu amor. Fala com a tia. Fala com a tia. Fala com a tia. Eu estou de fone, ela não tá te ouvindo. E eu chamei, vem aqui, Ti. Vem aqui desse lado. Olha quem chegou também, a minha. A minha chegou, vem aqui, tigresa, aqui, ó, desse lado. Nossa, a tigresa é um touro. Gente, a tigresa. Ai, que linda. Olha, a tigresa da mãe. Vem cá, pronto, chega, tá gravando a aula. É mesmo, esqueci. Eu também esqueci, mas tudo bem. Faz parte da aula ao vivo. Depois eu edito. Gente, eu tava vendo outros dias as aulas que a gente fez, as primeiras. Você acredita que eu tive que editar 37 minutos de aula? Nossa. Não, eu apaguei eu 37. Falando besteira, né? Meu, todo mundo falando besteira, mas tudo bem, foi legal porque foi a primeira. E aí agora que tá gravando, por exemplo, Dri, eu não posto tudo isso, eu corto, tá bom? É verdade. Vamos lá, então. Ainda bem que dá para fazer isso, né? Bom, vamos lá, meus amores, vamos seguir o fluxo, como diz a lenda, como diz a música, né? Um clássico da literatura. E segue o fluxo, várias meninas na minha cola, várias novinhas, aliás, né? Então, vamos lá. Gravando já está. Tá, vamos para o slide. Segue. Vai. Bom, vou continuar falando do volume 2. Ele é bastante extenso, tá bom, gente? Deixa eu só aumentar aqui para não me perder. E slide atual. Bora lá. O volume 2, caso um dia vocês forem imprimir, cuidado, tá bom? Porque é muita folha. Ele tem muita coisa, mas muita coisa importante. Ele é bastante técnico, então precisa ter essa, entre aspas, tradução de um professor, mas quando vocês se formarem... Até as palavras dele, né? Se você assim, não presta atenção, você fica até meio perdida. Porra! Então, assim, é importante ter o conhecimento em sala de aula, importante ter um conhecimento teórico, conhecimento das palavras, porque eles são técnicos, né? E aí, então, a gente segue o fluxo. Tá? Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o que dar para essas crianças, o que a gente precisa trabalhar em sala de aula com as crianças de 0 a 3 anos, tá bom? Então, a gente começa a falar sobre essas crianças e, claro, que a gente tem que lembrar que essas crianças, elas não falam ou elas têm um vocabulário muito pobre. Claro, né, gente? Não dá para querer um vocabulário bastante ampliado, apurado, com uma criança de 0 a 3 anos, né? Porque, se eu não me engano, ela ainda não fala direito, né? Então, vamos lá. Então, ela não escreve, e aí? Como que a gente faz, então, para ensinar essas crianças o que elas precisam, né, aprender, né? Ai, meu Deus do céu, gente. Tem gente batendo na porta aqui do Meet. Tinha que ser Ana Lúcia, né, gente? Ela quer causar na aula. Pronto, Ana. Ou Yasmin, bora lá.
Bom, as crianças, elas aprendem sobre o mundo em forma de imitação, certo? Então, ela copia o que faz e o que fala. O que faz o pai, o que faz a mãe, o que fala o pai, o que fala a mãe, vó, com quem está ali, né, gente? E repete na vida, né? Fora de casa. Então, lá na escola, na creche, elas vão falar as coisas que são faladas dentro de casa, tá bom? Mas pensando muito mais em ensino infantil, onde elas têm mais habilidade na fala, né? Mas é claro, né, que com as crianças pequenininhas, de 0 a 3 anos, elas também tentam falar ou falam algumas coisas que elas repetem em casa. Então, a gente novamente diz, tomem cuidado. Em que isso? Tomem cuidado com o que vocês falam perto das crianças, tá bom? Aqui. Isso. Quem quer brincar? Bom, vamos lá. Comunicação e expressão de seus desejos, desagrados, necessidades, preferências e vontades em brincadeiras e nas atividades do cotidiano. Nesse sentido dessa frase, o que seria essa parte de desagrado? Ah, sim. O que não agrada. Vou explicar todas elas, porque senão a gente se perde e não entende muita coisa. Eu acho importante vocês entenderem tudo isso. Que nem eu quis entender quando eu li a primeira vez sobre o referencial curricular, né? Então, pensando em crianças de 0 a 3 anos, como que elas vão se comunicar para expressar seus desejos? Então, pensa na criança que quer fazer xixi, que quer fazer cocô, que está com sede, que está com fome. Os nomes dados são xixi e cocô, urina e fezes. Não tem outro nome para se dar, tá bom? Não utilizem outros termos mais chulos e mais grotescos. Fazer 1 ou 2. Para, né? Não precisa também falar 1 e 2. É xixi e cocô. A gente está falando com crianças de 0 a 3 anos, tá bom? Elas vão saber o que é xixi e cocô, porque elas mesmas fazem. E assim, na vida também elas vão saber. Não é para ficar diminuindo ou tentando não constranger. Vocês não vão constranger crianças de 0 a 3 anos, tá bom? Se disserem, você quer fazer xixi? Você quer fazer cocô? Né? E por aí vai. E ela vai tentar, de alguma forma, mostrar isso, né? De que forma? Chorando, pedindo, falando, colocando a mão na frente, colocando a mão atrás, trançando as pernas. Enfim, observem o comportamento. Ele é muito mais observatório, o comportamento das crianças de 0 a 3 anos, do que o ato em si, de você dar uma atividade em si, sabe? Porque ele é muito mais observatório. As crianças vão de alguma forma se comunicar e você precisa identificar essa comunicação, sabe? Essa linguagem que elas utilizam, né? Tentem pensar nos filhos de vocês quando pequenos. Ajuda bastante também, tá? Pode falar. A doutora do Cauã fez o de saúde, eu achei bem legal, porque ela pegou o livro que, tipo assim, tinha pinico, você abria assim o livro, tipo, abria o pinico, aí tinha lá o cocô, aí falava, aqui é para fazer cocô e tal. Aí ele, toda vez que tinha que fazer cocô, ele falava, mãe, pega o livro. Aí eu falei, e agora eu não tenho esse livro, cadê o livro? Aí eu pedi para a professora dele me emprestar uma semana, para a gente sempre na hora de fazer xixi e cocô, e ele soltou a fralda boa, mas com o livro. E era piratas não sei o que. Aí, mano, eu sou pirata, né? Você é o pirata que faz xixi no penico. Ai, boa essa, hein? Que legal. Você lembra o nome do livro? Ai, agora eu não tenho mais o nome do livro, que a gente devolveu o livro. Não tenho mais, mas eu vou tentar procurar para ver. Vou até procurar para ela se ela tem ainda. Ah, é muito interessante. Manda para mim, por favor. Eu vou também fazer uma pesquisa, mas eu vou esquecer, tenho certeza disso. Vou dar uma pesquisada. Tá bom, aí depois você manda. Desagrados são coisas que não agradam, como, por exemplo,
a forma como uma criança lidou com a outra, a comida que está não gostosa, não me agradou tal comida, e a criança vai verbalizar de alguma forma, vai mostrar de alguma forma que ela não gostou de algo, tá bom? Então a gente pensa desde um comportamento com outra pessoa até uma comida, né? E a gente precisa entender da forma como ela se comunica, né, o que não gostou. Normalmente é através do choro, né? Ela já percebeu que o choro faz com que alguém se aproxima dela e tenta entender o que ela está sentindo, tá? Necessidades, preferências e vontades em brincadeiras. Então, você vai ofertar uma brincadeira, e se essa criança pode ser que ela queira ou não, é importante você entender, mas fazer com que ela brinque daquele momento. A não ser que tenha alguma coisa que esteja realmente incomodando, fazendo com que ela não queira ou não possa, de alguma forma, fazer essa brincadeira. Mas as brincadeiras, todas elas, as crianças têm que participar, tá bom? Não dá para obrigar, certo, gente? Aí é uma questão até de agressão, né? Obrigação, não. Mas é uma forma, a forma como a gente envolve a criança para uma atividade, ela... Lembra que a gente fez elaboração de aula no semestre passado, dos projetinhos? E aí, então, a gente pensou em 20 minutos uma coisa, 20 minutos outra, lembra? E cada uma delas a gente vai inserindo de uma forma, eu vou chamar de mágica, para que vocês entendam de que o mundo da criança também é mágico, e que como num passe de mágica, você mudasse todo o cenário para aquela próxima atividade, né? É claro que a gente não está fazendo isso, mas numa fala, numa música, numa fantasia, num chapéu que você põe, já faz a diferença para o imaginário da criança. Mudança, né? Qualquer coisa. Põe o nariz de Pinóquio, sabe? Muda a blusa, o avental, coloca um casaco. Sabe assim, gente? Isso, para a criança, que é teatral, para nós, para a criança é mágico. É uma forma de trazer o lúdico, olha a palavra também técnica, o lúdico para a sala de aula. E as crianças adoram, tá? Tudo bem? E isso pode ser em qualquer tipo de atividade do cotidiano, aquelas atividades diferenciadas, tá bom? Aquelas atividades semanais, como, por exemplo, vocês podem deixar, eu já lembrei disso numa escola, quando tinha a aula de leitura, ai, que bonitinho, cara. Era assim, uma cadeira, não era mais uma poltrona, e ao lado da poltrona tinha um cabide com um casaco daqueles bem antigos, sabe, gente? E ele era roxo. E era um casaco bem antigo que a professora teve a ideia, né, de que toda vez que ela colocasse aquele casaco, as crianças iriam entender de que era a hora da leitura. E ela comprou num brechó. E era grande, não era nem pequena, era bem grande, assim. Então ficava bem feio, mas as crianças já entendiam. A hora que ela colocava e sentava na poltrona, as crianças já iam do lado dela para poder ouvir a história. Então era bem interessante, porque essa parte é lúdica e eles já fazem a leitura, porque criança é esperta, óbvio que sim. Então já liga uma coisa a outra, tá? Reconhecimento progressivo do próprio corpo e das diferentes sensações e ritmos que produz. O nosso corpo, ele é uma engrenagem que a gente vai ajustando com o tempo. Então, a gente não corre da mesma forma quando a gente é criança e depois de adulto, adolescente, adulto. A gente tem uma evolução, que é a evolução da coordenação motora. E a gente vai perceber também essa evolução, até que um pouco rápida, de 0 a 3 anos, tá? Então, quando a gente fala de reconhecer o próprio corpo, é de que nós temos mãos, dedos, e nos dedos nós temos unhas, nós temos punhos, e isso é importante a criança saber o nome, eu já falei isso há pouco, né? O nome das partes do corpo, tá bom? Não quer falar pênis, fala piu-piu, né? Mas aí da menina você vai falar como, né? Então. Não dê nomezinhos bonitinhos, sei lá, a florzinha, né? Meio estranho para ela, tá?
Então, que nome que vocês podem dar à vagina? Além de vagina, né? Vocês podem falar de pepeca? Pode. Periquita. Periquita? Pode. Não mais do que isso, menina. Porque assim... A professora, eu falo menina. Menina. A menina. Vamos lavar a menina. Que a nenenzinha que tem aqui, vamos lavar a menina. Ah, tá. Vamos lavar a menina. Pode até ser, mas é que ela é menina. Pode ser que ela se confunda, assim. Mas tudo bem, né? Eu falo assim, vamos lavar a menina. Entendi. Mas assim, só também cuidado de não usar uns nomes que ela não vai entender, né? Não vai fazer associação, tá? Então, importante. Mas é importante falar das pernas, da coxa, do bumbum, do piu-piu, da pepeca ou da menina, né? Enfim, né? O nome que for dado aí, né? Às vezes na escola eles falam sobre isso, ou você pergunta para a coordenação de que forma usar, qual o termo que vocês preferem. É sempre importante vocês falarem na dúvida. Qualquer dúvida, gente, dúvida besta. Pergunte para a coordenação. É melhor vocês perguntarem para a coordenação para fazer certo do que vocês acharem que está certo, mas está errado. Tá bom? Isso é muito importante, principalmente quando a gente lida com crianças de escola particular. Mas de escolas de creche a gente também tem que ter o mesmo manejo, o mesmo cuidado, tá? Tudo bem? Os ritmos que produz. Por exemplo, às vezes a gente está muito rápida com a mão, com o braço, né? Ou está muito devagar, não consegue levantar. Esse movimento de levantar os braços aqui é muito importante para as crianças, gente. Muito. Porque elas não têm noção da altura delas, né? E sabe onde que é importante fazer esse tipo de exercício? De frente para o espelho, com as crianças. Fala para elas levantarem as duas mãos e olhar para o espelho. Elas vão ver até onde vai o corpo delas. É o limite, né? Tá bom? Identificação... Então, esse ritmo que produz seria referente ao corpo, né? Ritmo de como levantar o braço, essas coisas, né? Isso mesmo, isso mesmo. De correr, por exemplo, também é ritmo, né? Uhum. Identificação progressiva de algumas singularidades próprias das pessoas com as quais convive no seu cotidiano e em situações de interação. Vamos lá, essa aqui é bem interessante, porque assim, aquelas pessoas que têm aquele vínculo mais próximo com as crianças, elas conseguem fazer uma descrição delas e trazer uma característica. Por exemplo, a minha mãe sempre dá uma risadinha no final. Um exemplo, né? Identificar também de que ela é alta, baixa, gorda ou magra, tanto faz, gente. Assim, não é para vocês ficarem chateados porque a criança te vê magra, porque a criança te vê gorda, pelo amor de Deus, né? Qual que é a minha identificação? Né? Não sei, não sou criança, né? Então... Nossa. Então, assim, é importante que essas crianças consigam identificar pai, mãe, vovó, as pessoas mais próximas, de alguma forma singular, né? Que acontece do cotidiano. A minha mãe, por exemplo, está sempre cozinhando, sei lá. Minha mãe está sempre trabalhando. Meu pai está sempre conversando com meu avô. Enfim, alguns comportamentos característicos, tá? Isso é importante saber da criança e trazer isso para o cotidiano. De que forma? Em figuras, desenho. E eles são bem sérios, né, Bruno? São. Assim, só mais olha, sinceridade, eu não sei se é sinceridade a palavra certa, ou um olhar até inocente para as coisas, porque assim, essa criança, ela não sabe que ser gorda no mundo do adulto é ser uma pessoa feia, ou uma pessoa que não tem saúde, ou uma pessoa que... A gente, adulto, que limita muita coisa, sabe? A criança, ela não tem, de 0 a 3 anos, principalmente, ela não tem preconceito, racismo, homofobia, medo e nojo. Quem insere isso na vida das crianças somos nós, adultos. Com todos os comentários que a gente faz na vida, tá? Por exemplo, o País de Maricas, né? É um comentário.
Eu tenho uma cachorra e aí eu tava falando assim, né? Ai, filho, como a Greta tá gordinha, gorduça, que não sei o quê. Fala, não me mando, né? Aí ele pegou e falou, nossa, mãe, ela tá gorducha mesmo, tá igual a você. E aí você Não, ficou mas super chateado. foi tão automático que eu falei, mas que tipo assim, porque eu falei, me chama de gorducha? Mas, de repente, gorducha para ele não é ser gorda, é ser bonita. Pergunta para ele, você acha bonita ou feia a cachorra? Então, ele vai dizer, bonita. E aí, então, você faz a associação, bonita com você. Porque ser gorducho, de repente, é ser bonita. É uma expressão carinhosa. Porque você falou de forma carinhosa. Você não falou de agressiva, né? Então é bem provável que ele associe beleza, cuidado, carinho, né? Coisas boas ao gorducha. Que também não tem problema nenhum, né? Assim, venhamos e convenhamos, o gorducha. Né? Mas é que a gente, no nosso mundo adulto, a gente tem muito julgamento, né? A gente tem muito preconceito com as coisas, com o comportamento, com a música, com a forma como as pessoas andam, falam, se vestem. Ninguém atura o outro ou respeita o outro na sua singularidade, né? É difícil isso. E a gente vai inserindo isso de algumas formas, assim, comentários pequenos do dia a dia nas crianças, né? Por exemplo, nossa, aquela neguinha, né? Passou aqui na rua e a criança escuta, ou aquela negrinha, né? Só podia ser negro, né? Algumas frases, assim, que a gente escuta, né? Eu escutei também muito da minha avó, que ela era racista, e ela, tanto que ela não permitia uma amizade que eu gostava muito com uma negra. E eu dizia para ela, mas vó, ela só é preta, só é negra, só. Qual o problema? Ela só é isso, assim, de diferente, né? E eu gosto dela, eu gosto de ter amizade com ela. E você não pode andar com aquela neguinha. Ela nem usava negrinha, ela gostava do neguinha, né? E não era de forma doce, né? Então, esse racismo, esses preconceitos, eles são inseridos na gente, né? De alguma forma. Eu, ainda bem que sempre lutei por isso, porque eu achava que a minha avó não quisesse minha amizade com aquela menina só porque ela era negra. Eu achava absurdo aquilo. Então, não tem nem incoerência, né? Eu, como criança, né? Enfim. Iniciativa para pedir ajuda nas situações em que isso se faz necessário. Então, em algumas situações que as crianças se sentem inseguras, incomodadas, ou que há necessidade de alguém ajudá-las, elas precisam saber pedir ajuda. E quem vai fazer isso, quem vai ajudar, vai ressaltar isso, somos nós pedagogos. Em todas as situações, tá bom, gente? Em todas as situações. Normalmente, nós, professores, somos muito bem vistos pelas crianças, porque a gente gosta, começa daí, e a gente adere como filho, que é um erro, mas a gente traz para nós e os defende como se fosse, né? Mas, na verdade, eles são de responsabilidade nossa naquele momento, por isso que a gente tem o peso de mãe e eles de filho. Mas eu não sou mãe de ninguém naquele momento e não sou, não tenho filho nenhum ali. Quer dizer, posso até ser que tenha, mas no momento não é meu filho, não sou mãe, né? A gente precisa colocar esses limites, porque às vezes a gente se comporta como, e a escola, a creche, não é extensão de casa. Porque em casa quase não tem limite. E dentro da escola tem. Não porque existe uma política bastante austera, bastante rígida, quase Hitler tá ali. Não é isso. É porque a criança precisa entender o limite. Quando a gente tem crianças que são abusadas, a gente viu isso com a Juliana, que são abusadas, que são estupradas, que são molestadas, que são vendidas, que são, enfim, em situações de violência, a gente precisa
dizer para a criança de que ela pode confiar na gente, por isso que eu comecei a falar sobre professor e mãe, quase a mesma coisa, extensão de casa, porque eles nos veem como uma pessoa, uma figura de confiança, e eles podem sim conversar com a gente, eles devem sim, quando precisarem, conversar com a gente, porque somos diferentes dos pais. Esse argumento que eles usam, né? Ah, e a senhora é diferente dos meus pais. Posso falar com a senhora? Pode, claro que pode, né? Mesmo que não pode, que eu tenho pressa, mas pode, né? Então, assim, às vezes é uma questão de emergência, né? Então, a gente precisa ensinar para as crianças uma forma de pedir ajuda. E para quem pedir ajuda? Não é para qualquer um, né? De que forma que se vai fazer isso, tá? E a gente vai ensinar para a criança que ela tem que falar sempre o que está acontecendo, né? Que ela não pode mentir, que mentir é feio. E vamos ensinar a historinha do Pinóquio para essa criança e vamos colocar o filminho do Pinóquio para ela entender o que vai acontecer se caso ela mentir um dia. Tá bom? Tudo bem, gente? Tudo. Olha, essa sala quieta às vezes me incomoda. Tá. Realização de pequenas ações cotidianas ao seu alcance, claro, né? Que a gente está falando de crianças de 0 a 3, para que adquira maior independência. O que a gente pode pensar aqui numa criança de 0 a 3 anos que ela possa sentir ou adquirir independência, né? Então, pegar o caderno na mochila, abrir a mochila. Fazer as coisas sozinhas, né? Exatamente, a tal da autonomia, né? Fazer as coisas, dar um pouco mais de liberdade. Não sei se vocês viram um vídeo que eu postei para vocês do Univesp, de que eles estão saindo da sala e, assim, tem 2 tias ali que estão olhando e eles estão meio que libertos, né? Tipo passarinho. Assim, nossa, eu tô sozinho, não tem ninguém me olhando, né? Isso. Então, assim, eles não têm esse olhar de não ter ninguém me olhando, mas assim, nossa, que espaço grande que eu tenho. Eu já esqueci da tia. De repente, ele se vê numa situação de perigo, aonde ele vai lembrar da tia. Ou, de repente, ele se vê numa situação que é proibida e ele vai lembrar da tia. Por quê? Porque houve uma imposição, um limite, tá? Então, é nessa situação. A criança precisa se sentir e se fazer independente. É muito importante. Porque a independência está ligada à autonomia, tá? Tudo bem, né? Interesse pelas brincadeiras e pela exploração de diferentes brinquedos. Nem muito para falar, porque aqui é meio óbvio, né? Então, a gente sempre vai inserir brinquedos novos, né, para as crianças, dentro do limite do que se tem em sala de aula, dentro do que a gente pode criar também, porque existem muitas sucatas que a gente pode utilizar para realizar esses brinquedos, né? Para executar, para poder montar esses brinquedos, tá bom? Pode pedir para as mães também trazerem brinquedos novos, se for possível, porque tudo vai depender da creche que você vai trabalhar. Você não vai pedir isso no meio de uma comunidade carente, né? Onde só tem crianças em situação de vulnerabilidade. Você não vai pedir um brinquedo diferente por semana ou por mês, né, gatinha? Por favor, não me faça isso, tá? Participação em brincadeiras de esconde e achar e em brincadeiras de imitação. Maravilhoso, né? Então, aqui, essas brincadeiras de esconde e acha, né? As crianças, elas acabam entendendo de que hora você não está e que hora você está, né? E que você pode demorar para aparecer, mas que uma hora você aparece, tá? Então, elas gostam muito, que elas dão risada, e você percebe que elas se sentem um pouco incomodadas quando demora muito para aparecer, tá? Mas é uma brincadeira muito interessante, tá? Aquele negócio que fica, cadê? Achou! Isso mesmo, essa mesmo. Brincadeiras de imitação, né? Porque a criança, ela é um ser imitável, ninguém é tão singular assim, né? A gente imita todos que estão às nossas voltas, que nem eu falei do elevador, que a gente adulta imita o comportamento de quem está dentro do elevador, que é muito engraçado isso. A gente, de repente, se torna rica em Campos do Jordão, só que não.
porque a gente imita o comportamento dos outros. De repente a gente vai em janeiro para lá, mas vai de cachecol, bota, né, e jaqueta, e gorro, touca, porque lá todo mundo se veste assim, só que não. Né? Então, assim, essas imitações, elas aparecem todos os dias até o final das nossas vidas. Mas para uma criança de 0 a 3 anos é muito mais importante porque elas não têm como que eu poderia dizer? Elas não têm propriedade ainda comportamental. Então, elas imitam para ter esse comportamento, né? Essa propriedade é dela, isso. Ou olha que bonitinha, ela te imita, olha que bonitinha, ela fez igual a você. Então, cuidado com agressões, cuidado com palavras, tá bom? Cuidado, né, com o comportamento na frente das crianças, tá? Quando tia também, como professora também, tem que ter, óbvio, né, a gente tá falando como professora. Como que a senhora falou? Que palavra que a senhora falou? Que eles imitam para ter esse comportamento? Não, para ter propriedade comportamental. Propriedade. Propriedade comportamental. Propriedade porque é próprio, você se apropria daquilo, né? Então, por exemplo, se alguém faz sempre isso aqui com o cabelo, você vai acabar imitando e aí você coloca alguma coisa junto, assim, tipo... Aí você já imitou, mas você já colocou a sua singularidade, sabe? Algo para mostrar algo diferente, né? Isso, e a criança, ela faz isso também, né? Por exemplo, a minha sobrinha, que está aqui com a gente desde maio, ela está aqui, ela me imita nos olhos, que eu faço assim para ela. Eu pisco para ela assim, 2, 3 vezes, e ela me imita todas as vezes que alguém chega. Mas é engraçado porque eu fiz isso só para ela, não faço isso para mais ninguém, só para ela. E ela achou, enfim, ela apropriou disso e utiliza esse comportamento de ficar piscando para outras pessoas. Então, engraçadinho, né? Só isso. Bom, vamos lá. Escolha de brinquedos, objetos e espaços para brincar. Meus anjos de candura. É claro que se você estiver falando de uma creche, ela tem um espaço muito menor do que uma escola infantil, né? Do que uma pré-escola, do que uma escola de fundamental 1. Mas se tiver tudo agregado, como nas escolas particulares, é muito e de extrema importância você delimitar os ambientes para que as crianças não se percam no mundo grande delas, da escola, tá bom? Então, escolher brinquedo e espaço para brincar é muito importante porque uma coisa está ligada à outra. Não dá para falar assim, gente, eu trouxe uma piscina de bolinha e colocar no banheiro da escola, tá? Não cabe, eu acho que não vai rolar, né? Então, assim, isso faz parte da elaboração de aula, tá? Muito importante. Que elaborar uma aula é fundamental, tanto quanto pensar de que eu preciso desenvolver a coordenação motora grossa nas crianças de 0 a 3 anos. Tá? Porque uma coisa está ligada à outra também, né? Não adianta eu pegar massinha para essas crianças. Não vai adiantar. Vão colocar na boca. Então, né? Fazer oral, né? Se eu não me engano. Participação e interesse em situações que envolvam a relação com o outro. Todas as brincadeiras, ou quase todas elas, devem ser sociáveis. Então, deve ser em grupo, tá bom? Não dá para ficar fazendo o tempo todo parzinho. E você fica com ela. Você pode escolher com quem que ela pode ficar. Porque assim, gira, né? E não faz aquela, ela é minha amiguinha, né? Só vou se ela for, né? Só, enfim. Então, é necessário fazer essa rotatividade. Mas é importante sempre um estar com o outro, porque assim você percebe, observa e melhora, qualifica a relação que um pode ter com o outro. Aí vem aquele monte de coisa que a gente falou de empatia, solidariedade, cooperação. Sabe esse sentimento que tem que haver entre as crianças? Não façam
gentileza de jurar isso, quando vocês se formarem, de que vocês vão ajudar as crianças a terem empatias, serem solidárias, serem carinhosas Sim, com né, os animais? claro, Vocês vão. sempre, jurar. né? Lógico. Então, gente, é porque às vezes a gente se perde no meio do caminho e esquece essas coisas. Porque, ó, tadinha, essas crianças de hoje, gente. Meu Deus do céu, elas têm medo de cachorro. Elas têm medo de cachorro como se o cachorro fosse comê-las, assim. Como se a boca do cachorro fosse abrir, assim, ó, e engolir a criança, sabe? Ai, gente, coitado dos cachorros, né? Tão... Esse tamanho todo. Ah, faz tem 3 meses. Manda a tigresa lá na Vamos sala lá. de aula. Gente, ela não ia parar de ficar mexendo aquele rabo dela, assim, ó. Aquela bunda grande que ela tem. É muito fofa. Bom, falamos de 0 a 3, então vamos pensar agora nos conteúdos para as crianças de 4 e 5 anos. Meus amores, 4 e 5 anos, vamos lembrar de que aqui elas devem saber falar bem mais, né? Do que de 3 anos, por exemplo, né? E aí, então, o processo aqui, gente, ele não é de alfabetização, tá? Ai, perdão. Ele não é de alfabetização, tá? Mas ele é de introdução à coordenação fina. Então, aqui fica mais fácil, por exemplo, de ter trabalho com elas. Porque aqui a gente não vai trabalhar só música, dança, brincadeira, vídeo, filme, tá bom? É a época onde, normalmente, as mães querem colocar os filhos na escola, porque agora sim tem atividade. Porque antes não tinha, sabe, gente? Antes não tinha nada. Porque desenvolver coordenação motora grossa, assim, pra quê? Já que é grossa mesmo, né? Então, não precisa lembrar de higiene, não precisa falar sobre empatia, sobre solidariedade, sobre viver em sociedade, em grupo, né? E tudo isso aqui que a gente viu, né? Assim, não precisa. Por isso que muita gente não coloca os filhos antes dos 4 anos na escola, sabiam? Porque eu vou gastar dinheiro só com isso? Oi? Eu vou colocar meu filho lá, ficar distante de mim, como se fosse por 3 anos, para fazer só isso? Vocês acham que esse trabalho é só isso? Não. É que nós temos agora um olhar diferente para o conteúdo dentro da sala de aula. Porque se fosse até ontem, ou até hoje à tarde, já seria diferente o olhar, né? Agora vocês sabem para que serve, então, a creche. A creche serve para desenvolver a coordenação motora grossa, que dentro dela tá um monte de coisa que a gente falou, né? E mais esse montão de coisa que tem aqui, estupidamente importante. Que pode ser que falte em casa, mas na escola não pode faltar. Né? Que é a forma de convivência, de reconhecimento do corpo, né? Da forma como a criança vai se expressar aí no que gosta e do que não gosta, das brincadeiras, que tem objetivas brincadeiras, não é uma brincadeira qualquer só para entreter enquanto eu faço alguma outra coisa, né? Porque mãe, quando está com a criança em casa, quer entreter a criança enquanto eu lavo roupa, enquanto eu lavo louça, enquanto eu limpo a casa, enquanto eu tomo banho, meu filho está ocupado, tá? Então, cuidado, porque é muito diferente agora o olhar que vocês vão ter para essas crianças e para essas atividades em sala de aula, tá bom? Agora, a gente vai falar de 4 e 5 anos. Não é alfabetização, gente. Não dá para ser. A alfabetização é só no primeiro ano, tá? O que a gente tem aqui, na verdade, é um trabalho de coordenação fina. Então, vamos pensar que o fina, eu tenho que aprender a pegar no lápis, na caneta, eu tenho que fazer um movimento de pinça. Isso é pinça, tá bom, gente? Isso é pinça, tá? Eu tenho que aprender a pegar assim, ó, a minha garrafinha de água da Bonafonte, que eu fiz propaganda agora, que eu não fiz aquela hora, certo? E eu preciso pegar na caneta e no lápis. Todos os dias, porque assim vai adquirindo. Professora, eu não estou te vendo. Não tá me vendo? Então é a sua internet, amor. Tá todo mundo me vendo?
Tem um G aí. Eu tô. Tá. Quem mais está me vendo? Então é só eu. você, Val. Não, eu tô A vendo. gente está te vendo. Tá? Eu não tô vendo. Quem tá vendo o G? Entra outra vez, Val. Não, eu tô Helena. vendo, professora. Eu tô vendo. Helena entrou. Ah, tá, não. Desculpa. Podemos continuar? Entra outra vez. Não tem problema não, tá? Bom, então aqui o que a gente vai trabalhar, na verdade? Papel, graças a Deus. Vamos começar a falar sobre papel. O papel, a sulfite, ela será sempre impressa com alguma coisa. Ou então aqueles cadernos para poder fazer as ondinhas, sabe? Segurar a tesoura, né? A gente vai passar o lápis, a gente vai recortar a ondinha, tá bom? A gente vai, através de música, jogar, brincar, cantar, imitar e tudo isso também. A música pode continuar de fundo enquanto eles fazem atividade? Pode sim, tá bom? Principalmente se tiver alguma relação, tá? Mas lembre-se que pode ser que você esteja estimulando a criança a sempre fazer duas coisas ao mesmo tempo, como estudar e a música de fundo. Estudar, a TV ligada. Tá bom? Não, aí E não aí, dá, né? então, você... então. Eu acho que é interessante, porque você trabalha algumas partes do cérebro de concentração, mas eu fico preocupada porque normalmente os adolescentes, que é o momento em que eles fazem isso, eles não conseguem se dar conta do recado, entendeu? Porque eles acabam prestando muito mais atenção na televisão, na música, no WhatsApp, sei lá, no YouTube, do que no estudo, tá bom? Porque também não são estimulados a isso, tá? Uma forma de você conseguir fazer isso é conscientemente você ler um livro, começar a ler um livro e ligar o som baixinho e aumentando o volume. Até você conseguir fazer total concentração do livro. E aí, então, você liga a TV. Total concentração do livro. Formas de você conseguir se concentrar. Mas, gente, assim, na boa, né? Vamos focar em outras coisas. Né? Vamos focar em outras coisas? Desliga tudo, silêncio e vamos prestar atenção. Eu, por exemplo, não consigo. Mas aí é ruim também, por exemplo, se você pega uma prova ou um trabalho comum. Sala de aula, normalmente não é silenciosa como está a nossa. É barulhenta. Normalmente ela é muito mais barulhenta do que silenciosa, né? Então, em que momento você vai conseguir ter concentração em fazer leitura enquanto os alunos estão buzinando no seu ouvido, né? É necessário. Então, é necessário praticar. Mas consciente, não com crianças de 4, 5 anos, tá bom? Vamos lá. Claro que, da mesma forma que a gente viu muita coisa lá, elas vão se repetir aqui. Mas aqui já tem um outro olhar. O olhar com crianças de 4 e 5 anos, que já sabe, já tem um vocabulário mais apurado. Ai, desculpa, gente, estou me movimentando, porque eu estou na cama sentada, é incômodo. Eu tenho uma criança que tem um pouco mais de vocabulário, que já sabe pedir, falar, gritar, enfim, né? Já tem mais informações dentro dela, né? E que ela consegue, então, explanar isso pra gente, mostrar isso pra gente, tá? Então, através de expressão, de manifestação, de controle progressivo das suas necessidades, desejos e sentimentos em situações cotidianas. Então, a gente vai encontrar essa criança de 4, 5 anos se expressando muito mais claramente do que as de 0 e 3, claro, né? Controle progressivo das suas necessidades. Aqui, elas já devem estar sem fralda. Ou, corrigindo, já deveriam estar sem fralda. Olha a fixação na fase anal. Vocês já aprenderam isso? Não. Nenhum professor falou sobre essas coisas com a gente.
Dá uma pesquisadinha? Dou sim. Fase oral, fase anal, fase fálica. São 3 fases importantíssimas. Anal, oral e qual que é a outra? Fálica. Nunca, Pro. Tá. Fálica vem de falo, falo vem de pênis. Tá bom? Uhum. É muito importante, eu acho, na psicologia. Porque faz parte do desenvolvimento infantil. Porque fazem parte dessas etapas que a gente está trabalhando agora, por exemplo. Tá? Aqui, por exemplo, a gente entra numa fase anal, indo para a fase fálica aos 5 anos. Tá? A fase anal é quando a criança, não sei se vocês tiveram em casa, mas assim, quando a criança, ela pega o cocô e amassa, por exemplo. Enfim, tá? É uma das características. Depois vocês fazem a pesquisa, porque eu não vou parar para fazer um parênteses que é enorme sobre isso, tá bom? Essas são teorias freudianas. Não sei se, de repente, eles não abordaram tanto assim Freud, deram mais prioridade a Piaget, Vygotsky. Como é que você fala, Ana Lúcia? Viscose? Vygotsky, né? Sei lá como ela fala. Qualquer coisa menos Vygotsky. Então, vamos lá. Iniciativa para resolver. Eu não terminei de falar. A criança, ela vai precisar sempre de que ela está com vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, tá bom? De qualquer forma, ela tem que sinalizar. E com 4, 5 anos, a gente já consegue conversar com essa criança a ponto dela entender de que ela precisa falar, tá? Já que ela verbaliza muito bem agora, tá? Ou deveria, pelo menos, tá bom? Então, diga a ela, você precisa me falar quando você quer fazer xixi, quando você quer fazer cocô, levanta a mão, sei lá, vem até mim, né? Fala pro, enfim, de alguma forma, tá bom? Esse combinadinho, ele tem que acontecer todos os dias. Não é que nem adulto que a gente fala, vamos fazer um combinadinho aqui hoje, sabe? Não rola. Esse combinadinho, ele acontece todos os dias. E vocês vão observar também as crianças nessa situação, tá? Desejo e sentimento em situações do cotidiano. De que forma que essas crianças, elas vão lidar com uma cena do cotidiano, uma situação do cotidiano. Por exemplo, fulano bateu no outro. Como que a gente vai lidar com isso? É importante trazer para essas crianças de 4 a 5 anos o que fazer nessa situação. Se tem a pessoa certa e a pessoa errada. Se tem ação certa e ação errada. Tá bom? De que a violência não leva a lugar nenhum. E isso é importante a gente sempre lembrar. De que não é para bater em ninguém. De que não é para pegar nada dos outros. E por aí vai. Tá bom, gente? Essa questão mais ética e moral. Tá? Identificação progressiva de algumas singularidades próprias e das pessoas com as quais convive no seu cotidiano em situações de interação. Aqui elas vão trazer muito mais informações sobre com quem mora com elas. E é super normal. Pro, sabe o que minha mãe fez hoje? Blá, 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 blá. Pro, sabe o que meu pai fez hoje? Blá, 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 blá. Sabe onde eu fui ontem com meus pais? Blá, 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 blá. Tá? E isso faz parte, na verdade, de singularidades, porque tudo bem que quase todas as famílias, ou todas as famílias vão ao McDonald's, mas você vai começar a perceber de que não são todos os meses, ou são todos os meses, né? Ou nunca fui, né? E por aí vai. Então, você começa a perceber o cotidiano dessas crianças. Uma vez, eu disse assim, a menina veio com um shortinho muito do curto. E eu disse assim para ela, brava, onde você acha que você vai com esses shorts? Eu falei, por acaso, nós estamos na praia? Com que roupa que você vai à praia? E aí, então, ela disse para mim, Pro, eu nunca fui à praia. Aí, então, eu quase disse a ela, pode ficar com o shortinho. Porque a gente... situações embaraçosas que a gente vai passar. Então, assim, gente, a gente precisa ouvir as crianças para entender, né?
é claro que essa crítica minha, ela não deveria ter acontecido, é que ela já estava assim com 11, 12 anos, e a gente sabia que ela já tinha menstruado, então a gente estava muito preocupada já com o comportamento da menina, né? Com a pré-adolescente. Então, assim, é importante a gente observar as coisas, né? Antes de falar qualquer outra. Mas, enfim, passou. Participação em situações de brincadeira, nas quais as crianças escolham parceiros, objetos, os temas de espaço e os personagens. Aqui, a gente não vai trazer. Aqui, é elas que vão buscar. Porque elas que vão escolher as brincadeiras. Olha a autonomia, individualidade, responsabilidade que a gente está dando para as crianças de 4 e 5 anos. Tá bom? Então, elas vão participar daqueles que elas escolherem. Então, elas vão escolher os parceiros, mas aí a gente sempre vai tomar cuidado, sempre será o mesmo para ficar trocando. Objetos, temas de espaço e personagem. Também para trocar todos eles, porque ficar brincando todo dia com o mesmo personagem também é chato, né? Tá bom? Participação de meninos e meninas igualmente em brincadeiras de futebol, casinha, pular e corda. Meus amores, vamos fazer juramento outra vez? Não existe brincadeira de menino. E não existe brincadeira de menina. Tá bom? Os dois podem gostar de azul. Os dois podem gostar de rosa. Ok? Não existe uma cor para um e uma cor para outro. Isso existiu lá no século XVIII. Agora aqui no século XXI, não existe. Tá bom? Então, o rosa, ele pode e deve ser usado pelos meninos. E não há problema do menino brincar de boneca. Não vá apontar o dedo dizendo de que ele no futuro será alguma coisa. Ele será realmente alguma coisa. Um engenheiro, um advogado, um homossexual de renome, um homossexual que tenha uma boa condição financeira ou não. Ele vai ser alguma coisa na vida, o que ele quiser. Tá bom? Não vai ser a cor e nem a brincadeira, o boneco, o personagem que ele pegar, que vai definir a orientação sexual dele. Tá bom? Então, tomem cuidado com esses rótulos que a gente, na verdade, traz enraizado com a gente, porque faz parte das nossas heranças culturais. Tá? Minha mãe falava isso, minha avó falava isso, minha bisavó falava isso, minha tataravó falava isso e vivia isso. Então, eu trago essa cultura e essa raiz comigo. Mas eu consigo, sim, me libertar delas. É só eu praticar e pensar sobre. Será que é verdade mesmo? Se caso eu tiver uma criança um menino que brinque de casinha com uma boneca, ele vai se tornar mesmo um homossexual quando adulto? Não. E a menina, se ela brincar de futebol, se ela quiser andar de skate, ela vai se tornar uma homossexual quando adulta? Não. Ela vai se tornar uma criança ativa. Que gosta de tudo, né? Sabe, gente? Ficar delimitando as coisas, principalmente em relação a isso, não é legal. E dentro de uma escola, é pior ainda. Porque você estará ensinando o que é errado. Tá? É errado. Por isso que está aqui, ó, faz parte do referencial curricular. Não é só a professora Vanessa falando ou a Vanessa falando, mas faz parte do referencial curricular. Participação de meninos e meninas igualmente em brincadeiras de futebol, casinha, pular corda e qualquer outra coisa. Tá bom? Então, eles vão brincar igualmente. Da mesma forma que eu disse para vocês que os meninos não ajudam a guardar os materiais, os brinquedos. Porque isso fica para quem? Para as meninas? Não. Na creche que eu trabalho, não. Ok? Isso faz parte do referencial, tá? Valorização do diálogo como forma de lidar com os conflitos. Vamos conversar sobre o que está acontecendo, sobre o que você está sentindo, sobre o porquê que você fez isso. Importantíssimo. Entender e a criança verbalizar. E o outro também ouvir e entender e verbalizar também, tá bom? Cuidado com as briguinhas entre eles, não pode haver. E se houver, tem que separar e conversar na hora sobre isso. Não é separar e acabou, porque eles vão continuar bravos.
vão continuar irritados. O pensamento vai continuar trabalhando, gente. Tem que resolver. Tá bom? Resolver. Resolver de que forma? No momento, né? No momento do ocorrido. Isso mesmo, não é depois. Depois eu vou falar com a sua... Não, depois já esqueci, já passou, já aí, de repente, dei outra surra no menino. Não, é assim. Por que você fez isso? Você achou certo fazer isso? Não é para fazer isso. Isso está errado. Aqui não é para fazer isso em nenhum lugar. A gente resolve essas coisas de outra forma. Tá bom? Vocês sabem falar. Participação na realização de pequenas tarefas do cotidiano que envolvam ações de cooperação, solidariedade, ajuda na relação com o outro. O que eu disse, por exemplo, de guardar o material, de limpar a sala, de não fazer bagunça, ou de que sujou, limpa, de que abriu, fecha, de que pegou emprestado, devolva, que é importante, tá bom? Vou terminar esse slide e a gente encerra a aula, que já são 10h20, tá? Respeito e valorização da cultura do seu grupo de origem e de outros grupos. Pode ser que vocês encontrem crianças de outras regiões do país, como, por exemplo, bolivianos, como, por exemplo, cubanos, africanos, né? E tudo bem, né, gente? Claro, óbvio, né? Para as outras crianças, também deve ser tudo bem, óbvio, tá? Óbvio que está tudo bem, óbvio que ela vai ser inserida e óbvio que ela é igual aos outros, tá? Tomem cuidado com isso. Valorizar a cultura não é salientar e achar que aquela cultura é melhor do que a outra, porque não existe competição dentro de uma sala de aula, principalmente com crianças de 4, 5 anos, tá? A cultura dele é essa, a sua é essa, o seu cabelo é dessa cor, o seu é dessa, o seu cabelo é liso, o seu cabelo é enrolado, e tudo bem. Tá? Isso é respeitar, isso é entender porque as pessoas são diferentes uma das outras. E ponto final. Né? E a gente tem que entender que o outro é diferente de mim. Né? E de que a origem também não faz dele ser melhor ou pior do que eu. Né? E é isso a gente precisa inserir nas crianças para elas crescerem pensando sobre isso. Tá bom? O nosso papel a gente faz, mas de repente lá na frente a gente vê algo bem diferente, né? Mas não é responsabilidade nossa. Não se sintam responsável por algo que não deu certo. Por exemplo, eu dei aula sobre orientação sexual durante 8 anos no estado. E aí, então, no final de uma das aulas, no final do ano, de uma das escolas, na verdade, que eu dei aula, uma menina apareceu grávida. Não é culpa minha. E nem é responsabilidade minha. E nem foi um trabalho mal sucedido. E nem foi uma aula mal dada. Porque a responsabilidade não é minha. É dela. Entendem? Então, se depararem com algo diferente do que vocês ensinaram e falam no seu discurso, tudo bem, porque não é responsabilidade sua, tá bom? É responsabilidade sua, seus filhos, por exemplo. A sua aula é responsabilidade sua, tá bom? O seu comportamento, a sua fala, seu discurso diante do outro. Tá bem, amores? Tudo bem, anjinhos de candura sem pecado? Sim, professor. Sim, senhora. Nossa, falou em anjinho, Maria Helena aparece. De chifre rabo. Só estamos nós aqui, sem problemas nenhum. Bom, meus amores, eu vou mandar para vocês, antes que a Adriana coma a caneta inteira, o slide. Antes que ela tenha... Deixa eu parar de gravar. Tchau, gravação.